É porque tem muita coisa para fazer no momento que a senhora mandou aqui. Entendo perfeitamente. Vamos lá. Então, projeções. Projeções são técnicas de se elaborar mapas para que se reduza o problema da curvatura da Terra. Então, mapa geralmente a gente faz em um plano, né? Em uma projeção, é uma projeção bidimensional, em duas dimensões, mas na verdade eu estou cartografando uma superfície que é curva, tridimensional. Ô, pipoca. Então, para isso eu me atenho a algumas técnicas para que eu consiga cartografar a superfície que eu quero, né? De forma mais nítida e melhor, representar melhor. Então, eu falei para vocês que existem 3 tipos de projeções. Projeções cilíndricas, cônicas e projeções planas, que também são chamadas de azimutais. Falei que determinados tipos de projeções, eles vão servir para locais específicos. Se eu quero cartografar o mundo inteiro, então eu utilizo uma projeção cilíndrica. Eu quero cartografar países de latitude média, né, que está numa porção intermediária do globo. Então, eu utilizo projeção cônica. Eu quero projetar, fazer um mapa das áreas polares. Ou então, sei lá, só de uma pequena parte transversal do globo. Então, eu utilizo a projeção plano-azimutal. Aí eu parei, vou mostrar onde eu parei. Mostrei que cada um tem distorção, porque embora eu estivesse utilizando uma projeção, uma técnica para elaborar um mapa, para reduzir problemas, todo mapa existe alguma distorção. É impossível fazer um mapa perfeito. A gente já falou sobre isso. E eu parei nessa parte aqui, que eu mostrei exemplos de superfície de projeção. Né? Existem 3 tipos de projeção, cilíndrica, cônica e planas, ou azimutais. E eu mostrei desenhos para que vocês consigam perceber, imaginar na cabeça de vocês como é que seria a confecção de um mapa do tipo cilíndrico. De que forma eu posso fazer esse tipo de projeção cilíndrica, que envolve o globo todo? Né? Imita um cilindro envolvendo todo o globo terrestre, e aí eu abro esse cilindro e eu vou ter estendido o globo terrestre, o planeta inteiro, chamado de planisfério. Aí a projeção cônica, que falei que é muito usual no quesito de cartografar áreas de latitude média 45 graus, ou seja, áreas aí, áreas temperadas, de clima temperado. É muito comum se fazer mapas com projeções cônicas, porque distorce menos aqueles países de áreas temperadas. E as projeções planas, as mais comuns são as polares, tá vendo? Eu mostrei até o slogan da ONU, né, o logozinho da ONU, que mostra os principais países que fazem parte da ONU, que são os países do hemisfério norte, sobretudo Estados Unidos, países da Europa Ocidental, né, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, os principais países mais poderosos, econômicos e de nível político mundiais. E eles utilizam esse tipo de projeção aqui exatamente por quê? Porque evidencia da maior acessibilidade, digamos assim, a esse grupo de países, a essa porção. Por quê? Porque eles estão próximos ali do Polo Norte. Por isso que se utilizaram da projeção plana para se fazer o slogan da ONU. Mas existem outras formas também de se utilizar a projeção plana, que imita como se fosse eu estou aqui com um globo na minha mão, eu pego uma folha de papel e eu toco aqui em uma parcela, em uma parte do globo, né? E aí faço o meu mapa. Tudo bem até agora? Aí eu ia falar sobre os graus de deformação. Toda projeção, como eu falei, embora seja uma técnica para se reduzir problemas relacionados à curvatura do planeta, não tem como fazer um mapa perfeito. Então, sempre vai haver algum tipo de distorção, de deformação, mesmo eu adotando uma projeção específica para aquela parte ali, para aquela região do globo. Até o mapa mundi, como eu mostrei para vocês na outra aula, tem algum tipo de distorção, de deformação, porque não existe mapa perfeito. Então, em relação aos graus de deformação, a gente vai encontrar uma classificação em conformes. As projeções podem ser conformes, equivalentes ou equidistantes. Aí a gente vai ver que cada um desses tipos aí de projeções, de graus de deformações, vai evidenciar uma coisa, mas vai distorcer outra. Por quê? Porque não existe um mapa perfeito. No livro de vocês, só dá destaque a 2 tipos aí, que é as projeções conformes e as projeções equivalentes. Vai citar o exemplo de Mercator, Gerard Mercator, e o exemplo de Galpíteres, que fez um tipo de projeção equivalente, enquanto o Mercator fez um tipo de projeção conforme. O livro de vocês não aborda os equidistantes, mas eu vou falar para vocês. Aí a primeira projeção que eu tenho aqui é uma projeção cilíndrica, estão vendo? Cilíndrica. Cilíndrica por quê? Porque
está mostrando o quê? Está evidenciando o quê? O mundo inteiro, é um planisfério, é o mundo inteiro. Está mostrando todos os continentes, todas as ilhas, etc. Essa projeção de Mercator, ela é considerada uma projeção do tipo conforme, é cilíndrica conforme. Professora, por que ela é conforme? Eu já sei que ela é cilíndrica porque ela engloba, né, ela mostra, ela demarca o mundo inteiro, certo? Mas por que ela é conforme? Ó, nesse tipo de projeção, vai se preservar as áreas. Vai se preservar as áreas aqui. Os ângulos, digamos assim, os ângulos, na verdade. Os ângulos. Então, o formato aqui dos países, dos continentes, está correto. Na projeção conforme, se preserva a forma, mas distorce o tamanho real. Por quê? Porque não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Sempre quando eu dou atenção a um determinado fenômeno, eu distorço outro, porque não tem como fazer um mapa perfeito. Eu vou repetir isso até vocês botarem na cabeça. Então, na projeção conforme, meridianos e paralelos são linhas retas, pode olhar, são linhas retas, não deforma os ângulos, é aquela que não deforma os ângulos, ou seja, mantém os ângulos corretos. Essa projeção aqui ela é muito utilizada para navegação. Mercator fez esse tipo de projeção no século XVI. Então, o século XVI era a época das grandes navegações. Ela foi muito utilizada para navegação, por quê? Porque ficava muito mais fácil, como os ângulos são preservados, como os meridianos e os paralelos são tratados como se fossem linhas retas, fica melhor para você traçar linhas de rumo, linhas de navegação. Eu estou indo de Portugal para o Brasil. Então, fica muito melhor de você traçar nesse tipo de projeção conforme, que preserva o formato real, né, dos continentes, dos países, do que outro tipo de projeção. Esse tipo de projeção é muito comum para navegação. É utilizado até hoje para navegação, porque é muito bom para se traçar rotas, caminhos, para se chegar em determinados locais. Ok até agora? Então, olha, não deforma os ângulos, ou seja, nesse tipo de projeção a gente vai encontrar o formato real, ou seja, realmente o formato aqui, ó, da América do Sul é esse, Brasil é esse, mas o tamanho real, pode olhar que está distorcido, principalmente em direção aos polos. Quando projeção cilíndrica, ela distorce muito nos polos, né? Então a gente vai ver aqui, ó, os polos, essa região aqui onde tem Rússia, Canadá, a Groenlândia, como ela tá gigante, a Groenlândia. Ela não, é a maior ilha do mundo, mas também não é desse tamanho, não. Ela é bem menor do que isso. Essa porção sul aqui da América do Sul, essa parte sul... Oi. Ela só distorceu o que a senhora disse? Ela distorce mais essa parte aqui em direção aos polos. Os polos, um pouco da zona temperada, ela vai distorcer. Mas essa parte aqui próxima ao Equador não tem tanta distorção, tá entendendo? Mas quando a gente utiliza não tem muita distorção. É claro que vai haver. Aqui foi evidenciado o critério do formato, né? O objetivo de Mercator era traçar rotas comerciais, porque eles estavam no período das grandes navegações. Então, eles precisavam de uma projeção que beneficiasse os ângulos, que os ângulos fossem realmente preservados. E aí ele preservou. Preservando os ângulos, você tem como manter o formato e traçar melhor rotas, caminhos, né? Rotas marítimas, enfim. Por isso que é muito utilizado para navegação. Que a gente vai ver um exemplo aqui diferente desse aqui. Então, projeção conforme, cilíndrica conforme. A gente vai ver que vai preservar o formato, mas vai distorcer o tamanho real. O tamanho real dos continentes dos países está distorcido aí, principalmente em direção aos polos. Aí eu vou mostrar outra, que é basicamente o contrário da conforme. Oi. Sobre os seminários, como é que vai ficar? Seminários? À distância. À distância, a gente Tipo faz. assim, você vai fazer pelo Zoom ou você vai ter alguma outra plataforma? Pelo se Zoom. vai ter ainda. Se vai ter. Se a gente vai estar vivo, porque a meta desse ano é sobreviver, né? Faz que nem filosofia. A gente manda o slide para a senhora, aí a senhora bota aí para todo mundo ver. Aí, quando for a parte de Vocês cada vão um apresentando. falando, aí liga a câmera, pronto. Eu tava pensando nisso mesmo. Meu 0,7 de Ana Beatriz vai para 0,2. Oh, God. Mas eu tava pensando em fazer isso mesmo. E apresentar. Mas assim, ou eu vou fazer nesse sistema, ou eu vou pedir que vocês gravem vídeo. Mas é mais fácil fazer nesse sistema. Eu fiz hoje uma experiência com o segundo ano e deu certo. Fazer à distância. Mas a gente tem que pensar ainda como é que vai ser, né? Porque o primeiro bimestre não acabou, eu só faço no próximo.
Já tem muito... Só me tira uma dúvida. Oi. Diga. Esse assunto está no livro do segundo bimestre ou do primeiro, esse de projeções? Primeiro bimestre. No caso, esse assunto aqui ainda é o capítulo 3. Eu vou finalizar, eu pretendo, com todo amor do coração, terminar o capítulo 3 hoje. Não sei se vou conseguir, mas eu pretendo. Certo? Falta projeções, escalas e falar sobre as novas tecnologias aplicadas na elaboração de mapas. Só isso. A gente está muito atrasado. Não. Porque se tá. se fosse outro professor, só falta o capítulo 4. Esse e o capítulo 4. Eu tô sendo lenta. Por que eu tô sendo lenta? Porque eu tô explicando passo a passo. Fuso horário, não estava no livro explicado, eu tô explicando. Qualquer outro professor tinha passado batido, não ia nem olhar para aquilo ali. Ia só passar direto. Explicar o básico e ia passar direto. Não ia ensinar a fazer cálculo. Eu ensinei. Qualquer outro professor também ia passar batido na parte de escala. Ia só dizer o que era e pronto, pula. Sendo que escala envolve cálculo. Eu tenho que explicar, é obrigação minha. Eu tenho que ensinar vocês como é que calcula escala. Então é por isso que eu estou sendo lenta. Mas estou pensando no melhor de vocês, porque vocês vão sofrer quando chegar no terceiro ano e se não tiver visto cálculo de fuso horário e cálculo de escala. Vão sofrer muito. Os meninos estão sofrendo e viram, imagino que não viram. Projeção equivalente. Agora, a projeção equivalente é o contrário da projeção conforme. Vou mostrar outro tipo de projeção. Qual é a semelhança dessa projeção aqui? A semelhança dessa projeção de Peters com a projeção de Mercator. Eles utilizam o que em comum? O que é comum aqui é comum na outra que eu mostrei? Os ângulos? Não. Aqui Envolve o globo todo. Quem tem as latitude e longitude, negócio assim. A grande semelhança aqui é que os dois utilizam projeção cilíndrica. Todos dois fazem o mapa do mundo com projeção cilíndrica. Todos dois em projeção cilíndrica. A diferença é que, enquanto o Mercator preserva o formato, né, o formato real e distorce o tamanho, esse aqui vai evidenciar o quê? Vai preservar o tamanho e vai distorcer a forma. É o contrário. É o contrário de Mercator. Tá vendo que, por isso que os continentes, os países estão esticados. Ele está esticado por quê? Olha? Ela é denominada de... Ela é denominada de equivalente por quê? Porque são áreas iguais. Existe a preservação das áreas dos países, dos continentes. Então, vai estar alongado porque reflete o tamanho real. Principalmente, professora, essa região aqui central do globo. Porque se você for em direção aos polos, vai distorcer mais. Porque é uma projeção cilíndrica e projeções cilíndricas, né, no finalzinho do cilindro, início ou final do cilindro, vai distorcer mais. Não vai ser tão fiel. Então, essa parte equatorial aqui, até mais ou menos no início dessa parte, na zona temperada, vai estar realmente o tamanho real, mas vai distorcer o formato. Aí, projeção... Oi. Vou voltar. Quando eu estava lendo, eu vi que meio que tinha uma crítica fazendo para o Mercator e para esse, porque no primeiro ele vai meio que exaltar muitos países que se localizam no hemisfério norte. Sim, desenvolvidos, enquanto de Peters ele valoriza mais os do sul, que são os mais desenvolvidos. Exatamente. É bem que você me disse isso. Perfeito. A visão de Mercator no século XVI é uma visão muito eurocêntrica. E até hoje, a maior parte dos mapas do mundo evidencia muito o eurocentrismo, botar a Europa na parte norte do mapa. Então, a gente vai ver que ele vai dar muita evidência a esses países aqui do hemisfério norte. Vai estar bem evidente. Vai colocar a Europa no norte, por quê? Porque se você estava no século XVI, você ia fazer um mapa do mundo, você não ia colocar você em cima, não? Você colocava você embaixo? A gente tem essa ideia de sempre colocar-se em cima, né? No topo das coisas. Então, os primeiros mapas do mundo vão colocar a Europa no topo. E nessa projeção dele, a Europa vai estar muito evidenciada, muito bem mostrada, digamos assim. É por isso que uma das críticas que o Nicole falou aí é que o mapa de Gerard Mercator é muito eurocêntrico, ele evidencia muito a Europa. Embora no espaço não existe esse negócio de em cima ou embaixo. Por exemplo, eu poderia muito bem pegar esse mapa aqui e inverter ele, colocar essa parte sul no norte e o norte no sul. Estaria errado o mapa? De jeito nenhum. Quando você está os mapas são feitos como se você estivesse de cima, né? Uma imagem aérea do local. Então, quando você está no espaço, você está orbitando a Terra. Não existe isso de em cima e embaixo, hemisfério norte e hemisfério sul.
O que existe é a sua posição em relação ao planeta Terra. Então, o mapa invertido, tipo o mapa de ponta cabeça, existe? Existe. Por quê? E ele continua sendo certo? Continua sendo certo. Por quê? Porque, na verdade, essa visão que colocar a Europa no norte, no hemisfério norte, veio da ideia de que as primeiras pessoas a fazerem mapas do mundo eram europeus. Então, eles sempre se colocavam no topo. Mas não existe isso quando você está no espaço. Então, uma das críticas realmente em relação a essa projeção é que evidencia muito a Europa, é muito eurocêntrica essa visão. Enquanto a de Peters, né, foi feita no século XX já, essa daqui, ela é mais recente, finalzinho do século XX, ele dá um enfoque maior aos países periféricos e semiperiféricos, aos países mais pobres e os países em desenvolvimento. É tanto que você pode observar que nessa porção central aqui está bem destacado. Ele dá uma evidência maior a esses países periféricos e semiperiféricos, países subdesenvolvidos e emergentes. Aí, projeção equidistante. É a que não apresenta deformações lineares, isto é, os comprimentos são representados em escala uniforme, mantendo as distâncias, apresentam distâncias corretas. Enquanto a projeção conforme evidenciava o formato e distorcia o tamanho, a projeção equivalente, ela preservava o tamanho e distorcia a forma. Nessa daqui, projeção equidistante, vai se preservar o quê, professora? A distância entre um local e outro, né? A distância. As escalas aqui vão ser consideradas escalas de mesma igualdade, digamos assim. Então, a gente vai ter uma distância real entre um continente e outro, entre um país e outro, porque se preserva aqui as distâncias. E distorce um pouco o formato e também o tamanho das áreas. Certo? Eu tenho a conforme, que preserva a forma, aí tenho o equivalente, que preserva o tamanho real, e tem a equidistante, que preserva a distância. Cada uma preserva uma coisa e distorce outra, porque não existe mapa perfeito. Aí já caiu muito essas duas, a maior parte das questões do Enem que caem sobre projeções, que é para comparar projeções, cai essas duas projeções aqui, comparando a projeção de Mercator do século XVI com a projeção de Peters do século XX, 1973. Esse cara aqui, Peters, ele já se referenciou, ele fez esse mapa, mas com base em outra pessoa que já tinha feito o mapa do mundo, bem semelhante. Aí, enfim, o que é que eles têm em comum, se perguntar em algum canto? Eles utilizam a mesma projeção cilíndrica, mas em relação ao grau de deformação, eles utilizam um grau de deformação diferente. Enquanto o Mercator, ele utiliza a projeção do tipo conforme, né? Ele preserva o formato e distorce o tamanho real. O Peters, ele preserva o tamanho real e distorce a forma. É só você olhar para o mapa e você ver. Quando você vê esse negócio bem alongado, os países, os continentes bem alongados, por que acontece isso? Porque ele está preservando o tamanho e distorcendo o formato. E quando você vê esse formato bem bonitinho aqui de Mercator, né, com um formato bem bacana, bem bonito mesmo, estético, porque nessa época se contava muito a questão da estética. Então aqui ele vai preservar o formato e distorcer o tamanho. Deixa eu ver se tem para falar alguma coisa ainda sobre isso. Então, a África, por exemplo, ela é em altura assim. Semelhante a essa daqui, de Peters. Semelhante, mas ainda tem distorção, né? Porque, olha, tá vendo que tá esticando demais já aqui em direção ao polo? Uhum. Mas é semelhante a esse aqui, o tamanho real. Entendi. Olha a Groenlândia como já tá bem menor, e embora esteja no polo, né, que distorce mais. Mas olha a Groenlândia como tá bem menor na de Peters, que preserva o tamanho, do que na de Mercator, que preserva o formato, tá vendo? É drasticamente diferente um pro outro. Tô vendo. Tá vendo? Aí no livro de vocês tem um tópico chamado Vantagens das Projeções, que fala um pouquinho o que eu já mencionei, né? Enquanto o de Mercator, ele é muito bom para evidenciar a visão eurocêntrica, para navegação, porque traça rotas melhores de navegação. O de Peters é muito bom para demarcar essa questão da pobreza, da miséria, para mostrar os países, dar evidência aos países que são periféricos, subdesenvolvidos, e os países semiperiféricos, emergentes. Dá um enfoque maior. Pode olhar aí no mapa. Pronto. Agora vamos para a escala. O que seria a escala de um mapa? É um outro elemento de um mapa. É o último elemento que falta para explicar para vocês, a escala. Professora, escala seria a relação proporcional entre o que está sendo representado no mapa e o seu tamanho real. Como assim, professora? Porque todo mapa ele vai ter uma escala reduzida, vai ter um tamanho reduzido. É como se você me dissesse assim,
Ah, professor, então quer dizer que os mapas não são feitos do tamanho real, que as áreas são? Não. Porque imagine fazer um mapa da casa de vocês. Quantas árvores eu vou ter que destruir para produzir aí um papel para elaborar esse mapa? Né? Imagine. Imagine fazer um mapa do mundo, fazer um mapa do Brasil ou de uma região qualquer. Então, não tem como fazer um mapa do tamanho real. Eu sempre faço um mapa com o tamanho reduzido. Aí, a escala do mapa, ela geralmente vem no canto inferior do mapa, como essa daqui, ó. Canto inferior direito, desse mapa aqui político de Sergipe. Aí, vamos lá. Existem dois tipos de escalas. Lembrando que escala é sempre a relação matemática entre o tamanho real e o tamanho que está sendo representado. E sempre vai vir no mapa dizendo quanto aquela realidade foi reduzida para ser colocada naquele mapa. Não tem como você analisar um mapa se você não sabe a escala dele. Você tem que saber o quanto aquela realidade que foi cartografada, que foi mapeada, foi reduzida. Então, para isso, eu vou ter que observar a escala cartográfica. Aí existem dois tipos de escala cartográfica. Deixa eu ver se eu avanço para voltar para isso. Existem dois tipos de escalas. Na verdade, professora, eu vi em algum canto um nome chamado assim, escala geográfica. Vocês já ouviram falar em escala geográfica? Acho que sim, já. Existe diferença Não. entre escala geográfica e escala cartográfica? Existe diferença? Ou é a mesma coisa? Escala geográfica e escala cartográfica. Acho que é diferente. Exatamente. É completamente diferente. Enquanto a escala geográfica, ela analisa o espaço conforme níveis de análise sociais, geralmente, sociais ou ambientais, como o nível de escala geográfica local. Quando eu analiso um problema que acontece só em Caicó, eu estou analisando no nível municipal, né? Municipal. Quando eu analiso um problema que está acontecendo na minha rua, eu analiso no ponto de vista, numa escala geográfica local, né? A nível de rua. Quando eu analiso um problema que acontece a nível Nordeste, a seca que atinge alguns estados do Nordeste, eu estou analisando um problema que tem uma escala geográfica regional. Eu estou analisando um problema de corrupção, isso acontece no território nacional inteiro, beleza. Eu estou analisando uma escala geográfica chamada escala nacional. Mas se eu estudar um problema que acontece a nível continental, existe? Existe. E global? Existe? Existe. A própria globalização é um fenômeno que tem uma escala geográfica de nível global, mundial. Por quê? Porque envolve o mundo inteiro. Então, para vocês não confundirem, escala geográfica se refere a níveis de análise do espaço, conforme geralmente alguns problemas ou alguns fatores sociais ou naturais. Já a escala cartográfica, cartografia quer dizer ciência de elaborar mapas, ou ciência que trata dos mapas. Então, a escala cartográfica se refere à escala dos mapas. Então, todo mapa ele vai vir em uma escala cartográfica, que pode ser de dois tipos. Ou a escala gráfica, que vem nesse formato de um gráficozinho, pode vir nesse formato que está aqui, tá vendo? Que ela vai revelar o quê? Ela vai revelar quanto aquela realidade foi reduzida. Professora, existe uma regra, escala gráfica sempre vem em metro ou em quilômetro, né? Sempre vem num formato só, numa unidade de medida só? Não. Não existe uma regra para a escala gráfica. Geralmente os mapas vêm em quilômetros, mas pode vir em metros também. Você pode encontrar em metro ou pode vir em centímetros, se você encontrar. Enfim, mas geralmente não existe uma regra, mas geralmente vem em quilômetro. Escala gráfica, sempre no formato de um gráfico. Por exemplo, o que é que significa essa daqui? Quer dizer que 1 centímetro, está demarcado aqui 1 centímetro. O que está em negrito aí é 1 centímetro. No caso, o que não está em negrito, mas é a mesma distância, é outro centímetro. Então, eu tenho aqui 2 centímetros. Nesse mapa aqui, eu teria o quê? Eu teria que 1 centímetro nesse mapa equivale, na realidade, 35 quilômetros. Então, pegue uma régua que vocês têm em casa e trace aí, né? Vamos dizer que tem um mapa imaginário. Esse mapa ele tem essa escala aqui. Quer dizer que 1 centímetro com a réguazinha no mapa equivale, na realidade, 35 quilômetros. E 2 centímetros com a régua vai equivaler a 70 quilômetros. Professora, então 3 centímetros vai equivaler a quanto? 105 quilômetros? Exatamente. E por aí vai só aumentando, 35, 35. Por quê? Porque essa escala aqui está me dizendo que a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 35 quilômetros na realidade. Enquanto esse segundo exemplo de escala gráfica está me dizendo que a cada 1 centímetro eu tenho, na realidade, 1.290 quilômetros. E 2 centímetros, o dobro de 1.290. Oi.
esse assunto aí você tá dando de novo ou porque esqueceu que já deu? Já dei? Eu já expliquei separadamente? Eu acho que já. Não expliquei separadamente, não. Porque para mim Mas já se tinha falei. falado que Foi. o menor, o quilômetro mais detalhado é o mapa, né? Não é isso aí não que você tá tentando ensinar? Tô tentando fazer com que vocês saibam decifrar o que significa na realidade cada tipo de escala. Só isso. Sim, tá. Pronto. Então, a escala gráfica, ó, nesse outro É exemplo. porque você deu tipo uma introdução Foi, disso aí. foi, não terminei. Pronto, aí nesse terceiro tipo, 1 centímetro no mapa equivale, na realidade, 570 quilômetros. Escala numérica. Professora, aí sim, existe uma regra aqui. Escala numérica sempre é em centímetros. Sempre, sempre, sempre. Aí a gente tem... Sempre vai vir 1 por alguma coisa. É sempre 1 por alguma coisa. Sempre 1 por tantos centímetros. Escala numérica sempre é uma regra da cartografia. Sempre é em centímetros. Sempre. Toda escala numérica, todo cálculo que for para você encontrar a escala, você vai ter que converter, se não tiver convertido já, os números que tiver lá na questão para centímetro, porque a escala numérica sempre é em centímetro. Então, ó, eu tenho 3 escalas, 1 por 3 milhões e 500 mil. Significa dizer que 1 centímetro... Sim, o número 1 sempre vai significar o tanto de centímetro no mapa, viu? Então, 1 centímetro no mapa equivale aqui a 3 milhões e 500 mil centímetros na realidade. Esse outro, 1 centímetro no mapa equivale a 129 milhões na realidade. E esse outro, 1 centímetro no mapa equivale a 57 milhões de centímetros na realidade. Aí eu mostrei na aula que eu introduzi, eu mostrei os 3 tipos de mapa, lembra? Que eu expliquei o que era escala menor e escala maior. E eu disse que escala maior eram mapas onde tinha mais informações, mais detalhes. Então, eu perguntei qual mapa tem maior escala aqui, o de Sergipe, o da América ou do Brasil? Qual que evidencia mais informações, mais detalhes para a gente? Na cartografia, escala maior significa dizer que tem mais detalhes. Então, vai ser o mapa de Sergipe. Lembram disso? Mapa de Sergipe. Mas se eu fosse comparar aqui o mapa do Brasil com o mapa da América, qual dos dois tem maior escala? Do Brasil. Do Brasil. O Brasil está dentro da América, eu consigo ver aqui o Brasil em divisões territoriais de estados, consigo ver bem mais informações. Ou seja, entre esses dois seria Brasil. Se eu tivesse o mapa da América e o mapa do mundo, seria o mapa da América. como maior mapa. Pronto. Aí, lembram que Ana Beatriz. Oi. Aí o que vai ter mais escalas vai ser o que tem mais detalhes, né? Não é o que vai ter mais escala, o que vai ter a maior escala. O mapa que vai ter maior escala, mais informações, né? Vai ser esse aqui, de Sergipe. MM na cartografia. Maior escala, maior detalhes. Eu tô aqui com o mapa da minha cidade e o mapa da minha casa. Eu tenho a planta da minha casa. Qual dos dois vai ter maior escala? Ou da sua casa. Da minha casa. Minha casa está dentro do mapa da minha cidade. E ela está ampliada, eu estou vendo os cômodos da minha casa, os compartimentos, ou seja, mais detalhes, mais informações. Na cartografia, maior riqueza de detalhes significa dizer que a escala ela é maior. Em números, professora, vamos lá, me explique isso em números. Eu tenho aqui 3 escalas, eu expliquei já para vocês, mas vou dar outro exemplo, para não dizer o mesmo. Eu vou pegar aqui a folha, aí eu vou escolher aqui 3 escalas. Eu tenho 1 por 200, 1 por 50 mil, e eu tenho 1 por, 500 mil. Ó, eu tenho 3 escalas aqui perto de mim, segurando. Qual dessas 3 escalas tem escala maior? É a maior escala. Tem mais detalhes, mais informações. Vai ser 1 por 200, 1 por 200, 1 por 50 mil ou 1 por 500 mil? Por que a primeira? Sei lá, porque é menos distante. Aí vocês Porque poderiam é que vai estar mais aproximado da realidade. Porque vai ser a que vai menos reduzir o tamanho real. Ou seja, essa daqui, a realidade só foi reduzida 200 centímetros. Tá vendo? 200 centímetros. 1 centímetro no mapa equivale a 200 centímetros na realidade. Essa daqui foi o que eu reduzi menos. Se eu reduzir menos, consequentemente, essa escala aqui ela vai ter maior número, maior riqueza de informações para mim, de detalhes para mim.
Beleza? Então, 1 por 200 vai ter uma escala maior porque vai ter mais detalhes. Mais Peraí, eu informações. perdi. Tá perdido, certo. Voltando. 1 por 200, eu só reduzi a realidade 200 centímetros, certo? Só reduzi a realidade 200 centímetros. Enquanto esse segundo exemplo, eu reduzi a realidade 50.000 centímetros. E o terceiro exemplo, eu reduzi a realidade 500.000 centímetros. Desses três, eu perguntei qual que tem maior escala. Maior escala que tem mais informações. Consequentemente, vai ser o que eu vou reduzir menos a realidade, porque eu vou ter mais informações. Eu vou reduzir menos, então eu vou ter mais detalhes sobre aquela área. Então, vai ser 1 por 200, porque eu só reduzi 200 vezes aqui, 200 centímetros a realidade. Eu vou ter mais informações. Então, professora, eu tenho uma... Entendeu, Maria, ou não? Eu volto. Entendi. Entendeu? Entre Caicó e o Brasil, qual que eu vou reduzir mais a realidade para colocar dentro de um mapa? Caicó. Caicó. Eu vou reduzir mais a realidade para colocar no mapa. Reduzir mais para colocar no mapa. O mapa de Caicó ou o mapa do Brasil? Eu vou ter que reduzir mais para colocar no mapa, porque a área é muito grande. Brasil. Ah, o Brasil, não é? Brasil? É como se eu estivesse perguntando para vocês. Pessoal, qual é que tem maior escala? É o de Caicó ou é o do Brasil? Maior escala, maior detalhes, maior riqueza, informações. Vai ser quem? Caicó. Caicó, exatamente, Caicó. Mas significa dizer também que eu reduzi menos a realidade, tá vendo? É uma área menor, eu reduzi menos a realidade. Isso eu estou comparando a nível Brasil, mas se eu estivesse comparando com a casa de vocês ia reduzir menos, ia ter uma escala maior. Aí existe uma... Como é que a gente vai calcular a escala, professora? A gente vai fazer algumas questões aqui, calculando escala, mas toda vez que vocês pegaram uma questão desse tipo, vocês precisam ter decorado em mente aquelas unidades de medida da matemática, que vocês já estudaram ou vão estudar em matemática, que é isso aqui, ó. Lembram disso? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, Sim. metro, decímetro, Da poequeira. Ai, Jesus, pronto. Então, toda vez que vocês forem responder alguma questão sobre escala, tem que ter isso aqui decorado. Infelizmente, tem que ter decorado. Por quê? Porque, às vezes, você precisa converter um número. Ah, eu tenho que achar o resultado de uma escala. A escala é sempre centímetro, mas a questão me deu um dado em quilômetro. Então, eu vou ter que transformar quilômetro em centímetro. Tá entendendo? Então, eu vou precisar disso aqui. Eu vou ter que ter isso aqui decorado em mente. Eu sei, já decorado, que de quilômetro para centímetro eu vou aumentar 5 zeros. Hoje, professora, por que eu vou aumentar 5 zeros? Eu estou aqui, peraí. Eu estou aqui em quilômetro. Aí eu vou me endereçar, eu vou ir rumo à direita. Sempre que você pega esse caminho aqui à direita, você vai aumentando os zeros. Aumenta os zeros. Então, eu estou indo de quilômetro para centímetro. Aí eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou aumentar 5 zeros. Então, 1 quilômetro corresponde, na realidade, quantos centímetros? Alguém sabe me dizer? 1 quilômetro corresponde a quantos centímetros? 10.000 ou 1.000? 100.000? Ó, fiz aqui para vocês. 1 10.000? quilômetro, eu tenho 1 quilômetro. Aí eu vou ter que adicionar quantos zeros? 5, não é? Sim. Certo? Então vai ser quanto aqui em número? 10 Quantos mil. centímetros? 100 mil. 100 mil. Isso, 100.000 centímetros. Eu transformei 1 quilômetro para centímetro. Aí vamos dizer que a questão, sei lá, a próxima questão, peça para vocês transformar metro, deixa eu ver, metro para centímetro. Metro para, não, vou fazer o contrário. Metro para quilômetro. Vamos lá, metro para quilômetro. Eu tenho, sei lá, 1.000 metros, pronto. Eu tenho 1.000 metros e eu tenho que transformar 1.000 metros em quilômetro. Eu estou indo para a esquerda. Eu estou indo para a esquerda, né? Ó, eu vou sair aqui de metro e vou rumo à esquerda. Sempre que você vier à esquerda, você agora vai reduzir, vai tirando os zeros. Conforme a casinha, você vai tirando um zero. Então, eu estou aqui em metro. Tenho 1.000 metros. Então, eu vou tirar aqui 1 zero, 2 zero, 3 zeros. Então, eu elimino aqui, ó. Fica 1. Eu vou eliminar 3 zeros. 1, 2, 3. Pronto. Eliminei os 3 zeros. Então, 1 metro equivale a 1
Quilômetro. Quilômetro, tá vendo? Porque eu eliminei 3 zeros. Sempre. Isso é uma regrinha dessas unidades, para vocês responderem questões de escala. Quando você for rumo à esquerda, você vai retirando os zeros. E quando você for rumo à direita, você vai aumentando os zeros. Aí a gente vai fazer alguns testes agora, para vocês memorizar isso. Professora, existe uma fórmula matemática para resolver questão de escala? Existe. Vocês vão ter que decorar também. Porque nenhuma questão que eu peguei do Enem até hoje, eles me disseram a fórmula. Nenhuma.